vida profissional foi relativamente simples. Eu nunca tive muitas dúvidas. Quando era moleque, eu tinha uma influência muito forte dos meus avós, principalmente do meu avô, que era um pintor. Ele foi professor de Belas Artes no Recife, e então ele vivia da pintura. Ele fazia, paralelamente a isso, a pintura, ele trabalhava como decorador de bailes de carnaval, era geógrafo do Instituto Nacional de Geografia, onde era diretor da área de mapas. E eu, desde moleque, eu me apaixonava por isso. Me apaixonei pelo cheiro da trepentina, me apaixonei pelo cheiro da tinta, pela textura da tinta, e cresci com ele pintando, desenhando, e ele me dando algumas lições básicas de desenho. E eu sabia que alguma coisa que eu fizesse teria a ver com artes plásticas ou artes visuais, ou propaganda não era ainda um conceito na minha cabeça, mas propaganda se tornou uma consequência desse caminho que eu segui desde cedo. Eu queria, como bom sagitariano, eu queria viajar, então eu terminei o terceiro ano e fui estudar na Alemanha, e fui estudar design gráfico. E lá fiquei no total, 7 anos. Eu comecei a estudar design gráfico, já comecei a trabalhar, paralelo a isso, numa agência de propaganda, que eu tive uma chance, pensei em ser designer, de fazer capa de disco, capa de livro, posters e tudo, mas uma agência de propaganda pequena na Alemanha, em Munique, mas muito boa, muito sofisticada, tinha contas como Vogue, as melhores marcas de moda. Estava precisando de um assistente diretor de arte. Aí eu me candidatei, comecei a trabalhar depois à noite, né? Depois de estudar, eu trabalhava mais ou menos de 5 da tarde até 10 da noite nessa agência, e fazia arte final, comecei a fazer arte final, comecei a trabalhar, comecei a fazer alguns trabalhinhos pequenos, e eu fui me apaixonando pela propaganda em si, mas é uma propaganda muito mais voltada para as artes gráficas do que televisão, rádio, porque naquela época, nos anos 80, na Alemanha, a propaganda na televisão era limitada a alguns minutos à noite, era muito pouco. Não era uma televisão estatal, não havia ainda a privatização das telecomunicações, que aconteceu mais tarde na Alemanha, dos canais livres e privados. Lá eu fiquei até me formar, depois eu fui direto trabalhar na GGK de Düsseldorf, que é uma agência extrema, tive muita sorte, consegui um emprego lá como assistente, como diretor, já como júnior, designer júnior, e trabalhei nas contas principais, que eram basicamente IBM, que era a maior conta da agência, e fiz uns trabalhos, já comecei a ter liberdade para criar algumas coisas, e fui desenvolvendo uma linguagem publicitária muito alemã, muito gráfica, muito forte. Foi quando o Washington Oliveto saiu da DPZ e se juntou à WGGK na época. Aí eu juntei Lé com Cré, 1 mais 2 é igual a 4, e falei, olha, se ele está indo na GGK no Brasil, e tem uma GGK no Brasil, eu, brasileiro, trabalhando na GGK de Düsseldorf, faria sentido eu me candidatar para voltar para o Brasil depois de 7 anos, né? Ciclo de Saturno, está na hora de voltar. E foi assim, eu segui entrevista em 2 lugares. De manhã na WGGK com o Washington e à tarde com o Francesc Petit, na DPZ. Peguei meu portfólio, todo montado numa caixinha pequenininha, todo bonitinho, tinha todo o meu trabalho de formatura, todo trabalho de escola, todo trabalho de faculdade, os trabalhos de freelancer que eu fazia e todo o trabalho que eu fiz na agência, que era muita coisa. Tinha feito muita coisa já. E levei para o Washington olhou, gostou do trabalho, mas não se apaixonou. Achou que um alemãozinho, um brasileiro alemãozinho, não tinha muito a ver com a cultura da agência naquela época. Ele gostou, falou, legal, bacana, me liga um dia desse aí que você arruma um emprego para mim. Conheci lá o Gabriel Zelmaster, que era sócio dele na época, e me dei muito bem com o Gabriel olhou o trabalho, gostou, e a gente depois manteve uma relação boa e tudo, até por uma certa identidade, que ele conhecia muito o design gráfico alemão e tinha um respeito enorme por isso. O Washington não estava muito preocupado com isso. Aí eu falei, bom, não deu muito certo, e almocei ali no Pandora, do lado da DPZ, na Cidade Jardim, e fui fazer uma entrevista com o Petit. E o Petit, ele como diretor de arte, ele olhou aquele trabalho e falou assim, menino, gostei muito do trabalho. Você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, eu quero. Você quer onde? São Paulo, Rio? Eu falei, eu quero ir para o Rio, porque eu sou do Rio. Então, eu queria voltar para o Rio.
Aí ele, tá bom, menino. Aí ele me conseguiu, me deu na hora o emprego, mostrou lá o trabalho para todo mundo. Era o Paulo Guirotti, a Helga Mitski, o Luiz Toledo, gente muito boa, a elite, a nata da propaganda brasileira naquela época estava na DPZ e eles me receberam muito bem. Aí, assim, voltei para a Alemanha, peguei minhas coisas e voltei vim para o Rio de Janeiro, e lá fiquei durante um ano e pouco. Trabalhei com uma figura fantástica, que é o Stalimir Vieira, Gustavo Bastos, gente muito boa. Tá? O Alvinho, na época, também trabalhou um tempo lá. E o Stalimir, que era o diretor de criação, me contratou, me chamou, e lá fiquei durante um ano e pouco. E aí eu vi que realmente o trabalho mais legal saía de São Paulo, que era um lugar tinha mais cliente em São Paulo. O Rio era muito dependente de uma ou duas contas e muita coisa de governo. Então, falei para o Petit, eu queria voltar para São Paulo, e voltei para vir para São Paulo. Acabei pegando mala e cuia com minha esposa, minha filha, que tinha acabado de nascer, e fui para São Paulo. Aí vim trabalhar na DPZ de São Paulo, com o Luiz Toledo, com o Paulo Guirotti como diretor de criação, e o Petit. E foi uma época maravilhosa na minha vida, foi muito bom, foi muito gostoso. De lá, eu recebi, o Nizam estava abrindo a DM9, já tinha aberto a DM9, contratou o Roberto Tipola, que era um diretor de arte maravilhoso, que trabalhava com a gente na DPZ, ainda é um diretor de arte maravilhoso, e ele lá foi para a DM9. E, depois de um tempo, o Nizam me chamou para trabalhar lá. E ele, uma coisa muito legal, que é participação numa empresa de design junto com o Roberto Tipola. A gente faria um estúdio de design. Então, para mim, seria fantástico. Poder trabalhar e fazer design ao mesmo tempo seria ideal para mim, já que eu era formado nisso, eu adorava. Eu aceitei. Saí da DPZ com uma certa tristeza, porque eu adorava, eu me achei na DPZ. Trabalhar com o Petit foi uma das coisas melhores, mais importantes que eu tive na minha vida. E fui lá trabalhar com o Nizam. Fiz a empresa de design com o Tipola, ficamos lá um tempo, fizemos trabalhos bacanas, legais pra caramba, e depois fiquei trabalhando com o Nizam. Mas o que eu gostava mesmo, acabei descobrindo que eu gostava mesmo era da propaganda, eu gostava de fazer filme, eu gostava da bagunça e da rapidez e do dinamismo, quase da neurose da propaganda. O design é menos neurótico, ele é mais lento, ele é mais devagar, ele é mais pausado. E a minha personalidade tem muito mais a ver com propaganda que com design. Não que eu não seja um bom designer, eu sou designer, como formação, eu sou designer. Mas a propaganda, o nervosismo da propaganda me fez muito mais sentido naquele momento. Aí trabalhei com o Nizam, trabalhei lá com o Alexandre Gama, com o Luiz Toledo, com o Tomás Lorente, que a gente trouxe depois também, só com gente de primeira linha, foi muito legal. E fiz dupla com o Nizam, fizemos trabalhos maravilhosos juntos, foi muito forte, muito importante. Ganhamos vários prêmios, eu ganhei o Grand Prix de Cannes enquanto estava na DM9, enquanto estava na DPZ eu já tinha ganho a primeira vez um cubo de ouro do Art Directors Club em Nova York, acho que foi o primeiro que o Brasil ganhou. Aí fui para Nova York e vesti um smoking para receber no Waldorf Astoria. Naquela época a propaganda era mais, era mais formal. Eu lembro que tinha que alugar um smoking para receber esse prêmio em Nova York. Foi maravilhoso. E aí foi que fiquei na DM9 algum tempo, trabalhando com o Nizam, e, de repente, apareceu a chance de montar uma agência. O Alex Perissinotto era uma pessoa que sempre me convidava para almoçar, sempre estava meio namorando comigo, me levava para almoçar ali no Maxud, perto da agência dele. Eu me lembro que ele sempre comia um salmão ali, que ele falava, tem que comer esse salmão, que é muito gostoso, ficar comendo salmão com o Alex no Maxud. Então, ele sempre falava, ele queria mesmo, de certa maneira, ele queria saber quem eram os meninos novos da propaganda, porque ele tinha essa curiosidade. Eu trabalhava na DPZ do Rio para a Embratur, e o João Dória, na época, era o presidente da Embratur. E a outra agência que tinha conta era o MAP, do Rio de Janeiro. E o João falou, gosto daquele menino lá que trabalha na DPZ. Aí o Alex já mandou me chamar para fazer uma proposta, na época eu não fui, mas ele sempre me manteve no radar. E aí, nessas conversas, com o tempo, ele percebeu que precisava mudar a agência dele, que a agência dele está ficando para trás, com o W Brasil, com o DM9,
própria DPZ, e apareceu a chance de a gente se tornar sócio da UMAP, que era, no caso, Zé Luiz Madeira, e que era um grande amigo, uma figura maravilhosa, o Alexandre Gama, que também trabalhava como redator, e eu. Aí a gente fez com Madia intermediando, fizemos alguns encontros e acabamos assumindo a UMAP em 93 e saindo do DM9 e deixando um buraco na DM9, né, que a gente saímos 3. E nessas rupturas sempre acaba sendo um pouco sofrida, para todos os lados, né? Mas, com o tempo, essas coisas passam e a gente assumiu a agência e enfrentamos uma agência que estava ultrapassada, estava velha, estava antiga, estava perdendo os clientes, estava com uma dificuldade enorme de manter os clientes que tinham, porque tinha muita opção nova no mercado e eles iam perder. E o Alex fez de uma maneira extremamente inteligente. Eu acho que é raro um publicitário passar por cima do próprio ego e fazer com que aquela agência que ele fez tenha continuidade. São poucos. Pessoas preferem destruir a própria agência até alguém que possa substituí-la de maneira de levá-la para frente. Então, o Alex foi muito inteligente, foi, eu acho, um dos raros exemplos do mundo que isso aconteceu, e principalmente no Brasil é difícil. E a gente tocou a agência. O Alex foi aos pouquinhos saindo, ficou lá um tempo com a gente, participando, mais pelo prazer e pela vontade de ver boa propaganda. E depois ele saiu, a gente tocou a agência. Depois de um tempo, o Alexandre Gama saiu também, por uma série de coisas onde acaba uma certa... É difícil manter a sociedade. Se é difícil manter os Beatles, imagina uma agência de propaganda. Então, um grupo de rock e agência de propaganda, as letrinhas de agência de propaganda e grupos de rock tem muita semelhança. Tem um paralelo aí que é perfeito. Acabou, o Alexandre saiu, seguiu o caminho dele, foi para a Young & Rubin, depois montou a Nel Gama, e a gente continuou, Zé e eu, depois de um ano e pouco de UMAP só. Em 95 ele já saiu. E aí o Zé e eu tocamos a agência, e tocamos a agência durante 20 e tantos anos, 23 anos. Fizemos a agência até 2015. A gente decidiu sair, e eu tinha na minha cabeça que na propaganda eu tinha realizado tudo que eu podia conseguir, que eu não tinha nem me proposto a isso, para falar a verdade. A minha proposta não era ser super premiado, ganhar um monte de coisa. A minha proposta é ser feliz, fazer direitos, me divertir. E foi isso que a gente conseguiu. Fizemos uma agência maravilhosa, nos divertimos, não trabalhamos para governo, não sofremos nenhum tipo de pressão ética ou, na época de mensalão, essas coisas. Passamos liso, porque a gente simplesmente não trabalha com governo, nem políticos, etc., só com iniciativa privada, e fizemos uma agência, com toda a humildade que eu não tenho, simplesmente maravilhosa. Uma agência espetacular, que ganhou todos os prêmios, trabalhamos com os melhores profissionais, pagávamos muito bem aos melhores profissionais, e ganhamos 3, 4 vezes a agência do ano, ganhamos Grand Prix em Cannes, ganhamos, sei lá, quantos zilhões de todos os prêmios que a gente possa imaginar, e conseguimos fazer uma sucessão. De certa maneira, colocamos lá o Luiz Sanches para tocar a agência, junto com o Felipe, com a turma que estava lá, e saímos. O Zé e eu decidimos sair, e eu fui, por uma decisão muito pessoal minha, eu achava que com 50 e poucos anos de idade, eu estava me repetindo. A agência estava passando pelos mesmos ciclos novamente. É como uma corrida em Indianápolis, onde você fica dando volta, volta, volta. E em algum momento você tem que chegar no ponto final. E foi assim que a gente decidiu sair, e de lá eu fui para o Avaí. Eu não enxergava o marketing como objetivo. O marketing ele era uma coisa que era consequência do trabalho que eu fazia, porque eu entendia uma coisa muito simples. Eu era ligado ao mundo das artes, eu queria criar imagens, eu queria criar conceitos, eu queria criar filmes, queria criar histórias, contar histórias. O meu grande, que os alemães chamam de Leitmotiv, né, foi a criação das coisas, criar coisas inusitadas, fazer coisas ótimas. O marketing foi uma ferramenta para mim de fazer isso em função de alguma coisa. Ou seja, você é um artista plástico, você é um pintor, você é um performático, você é um músico, você cria
para si. Você põe uma expressão de si mesmo que você vomita e coloca para fora, e as pessoas vão comprar ou não, ou vão assimilar ou não aquilo que você está fazendo. É uma relação meio binária. Eu acho que o marketing me fez ter um terceiro participante nesse negócio. Não é mais sou eu e alguém que está assistindo, mas, assim, um cliente, uma necessidade. O marketing ali, aquela necessidade de um cliente de comunicar alguma coisa. E eu me coloquei à disposição desse cliente para ajudá-lo a comunicar da melhor maneira possível, que as pessoas comprassem, se influenciassem, utilizassem o produto ou serviço que fosse. Então, eu me coloquei a serviço do marketing para poder fazer isso. Então, não é que eu fosse como muita gente né? E você mesmo mencionou isso, o marketing fosse parte da minha vida. Não, fez parte da minha vida profissional. Eu me coloquei usando o marketing para ajudar alguém a comunicar algo. Tá? É isso, é uma relação de casamento entre o artista e o receptor. Aqui são três, é um triângulo amoroso. Então, eu tenho aqui um cliente, o receptor e eu. O cliente me usa para entrar, para falar com essa pessoa. E aí o marketing está funcionando. Então, o marketing ele é, para mim, é fundamental que a gente tenha o marketing na cabeça para saber sempre comunicar melhor, para poder se falar melhor, para poder encontrar com as pessoas no lugar onde elas estão e falar aquilo que é relevante para elas, descobrir o que é relevante, o que é relevante na vida das pessoas, e você entrar ali e comunicar. Então, essa ciência que é o marketing, para mim, foi sempre muito fascinante. Entender o consumidor, entender as pessoas, o que move as pessoas, o que está... Não é só para vender um produto, isso vale na política, isso vale na história, isso vale na sociedade, como ela funciona. E eu vejo como o Brasil e como os outros países, como ele anda e como o marketing junto consegue, de certa maneira, influenciar comportamentos, etc. E o país que inventou isso é os Estados Unidos, onde acabo de voltar depois de 6 anos, e você percebe que o marketing, eles chamam, marketing tem vários caminhos, e um deles é a narrativa, o spin, que eles chamam, né? Então, tudo lá é baseado no spin, é na maneira como você conta uma história. Você pode contar essa história de um monte de maneiras, e a maneira que você conta uma determinada história é fundamental, e é marketing isso. Só que eles fazem isso com uma naturalidade que para a gente ainda não é normal. Lá faz parte da vida americana. Tudo lá é como eu conto determinado assunto, determinado tema, como é que eu trato esse tema. É uma pesquisa que você faz, como é que eu chego nas pessoas para tratar determinado tema, seja ele aborto, seja ele um sabonete novo, seja ele temas de mudança de sociedade, liberação das drogas, tudo como eu chego na população, como é que eu encaixo essa mensagem para que ela tenha a maior ressonância possível. Isso é marketing, isso é marketing. E eu acho que os Estados Unidos usa isso em todas as situações. E a gente aqui ainda tem um pouco de um preconceito com a palavra marqueteiro, por exemplo, onde as pessoas acham que a gente empacota as coisas para vender só. Não, mas é uma maneira de como contar, como fazer uma narrativa funcionar. Isso é o marketing. Então, é isso. Eu acho ele extremamente interessante, fez parte da minha vida durante todo esse tempo. E eu só acho que a gente tem que tomar muitíssimo cuidado quando o marketing ele fica, eu diria, visível, quando ele é visível. Quando a palavra marketing aparece em uma discussão, ela destrói qualquer tipo de aceitação da população. Porque a palavra marketing acaba virando uma coisa preconceituosa, uma coisa negativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o marketing é visível, ele acaba com a comunicação. Olha, eu acho que é muito complicado imaginar. Eu acho que está havendo uma fragmentação. Eu brinco um pouquinho que é a queda do Império Romano. Tá? Você tinha uma certa centralização, onde as coisas eram comunicadas de uma maneira centralizada, você tinha algumas mensagens simples e umas mensagens unificadas, onde as conversas eram
mainstream, você tinha uma conversa mainstream, você tinha uma conversa que era pautada por poucas pessoas e encontrava todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que houve essa fragmentação da mídia, essa fragmentação nos meios, acabou fazendo com que a mensagem também seja muito fragmentada. Há muito pouca unidade nas mensagens. As mensagens elas são díspares, cada uma vai para um lado, cada um vem de um lado. Ela não tem mais origem, ela não tem mais, não é mais única, ela não é mais uniforme, ela não é mais homogênea. Ela é completamente louca. Isso faz com que as empresas, tanto as empresas que precisam comunicar, elas também se tornem fragmentadas. Então, a sua comunicação é fragmentada. Você hoje olha uma empresa, seja a marca que for, seja uma marca mais antiga, das Nikes, Coca-Cola, Pepsi-Colas da vida, e Volkswagen, carros, etc., até as marcas mais modernas, que são os bancos digitais, as novas XPs, etc., é mais difícil você perceber uma unidade de comunicação. Antigamente, você olhava para a Nike, você tinha lá Just Do It, e você tinha 2 ou 3 grandes comerciais do ano, algumas ações específicas, e o mundo inteiro consumia aquela mensagem, e a imagem de marca de Nike ela era igual aqui no Azerbaijão, na África do Sul e em Toronto. Era tudo mais ou menos percebido. Você tinha ícones de comunicação, celebridades mundiais que participavam desses negócios de uma maneira muito clara. Então, você tinha uma imagem muito clara. Então, eu chamo isso do Império Romano. Com a queda do Império Romano, essa fragmentação que houve na Europa, por exemplo, um monte de condadozinhos, cada um com seu rei, cada um com seu exército, etc., brigando entre si, é o que nós estamos vivendo hoje. As marcas brigam entre si, com pequenos condados, com pequenos exércitos, disputando espaço e percepção, sem que ninguém tenha uma visão do todo. Tá? Então, o consumidor hoje, ele vive em pequenas bolhas, que são os grupos que ele participa, e algumas marcas estão nesse grupo, mas o grupo que está do lado dele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. Então, essa fragmentação torna o trabalho das marcas absolutamente complexo, difícil, e é como se você enxugasse gelo o tempo todo, porque você não consegue. Você fala com o seu grupo-alvo, mas daqui a pouco você se torna irrelevante, com um Twitter você se torna irrelevante. Então, as coisas são muito rápidas, são muito descartáveis e somem, desaparecem. Então, agora, se a gente olhar, por exemplo, o futuro, eu entrei nessa coisa de NFT a convite, porque eu sempre me interessei por isso, achei interessantíssimo esse negócio de blockchain, Web 3.0, a descentralização de algo que para mim já era fragmentado, agora estão descentralizando até o que já era fragmentado, e a Web 3.0 nada mais é do que dar ao usuário o poder que estava hoje nas mãos dos Facebook, do Google da vida, que estavam antigamente na mão da Rede Globo, da Abril e das grandes empresas de mídia do mundo todo. Então, é a terceira fase da estrutura total, absoluta dos meios de comunicação. Então, quando você se torna, o blockchain se torna impossível de traquear, as mensagens também serão impossíveis de traquear. E você navegar uma mensagem que você, como marca, cria, você não tem mais controle sobre ela. E eu acredito que daqui a pouco as agências, as empresas, elas vão procurar as pessoas de fora para que elas criem as marcas, as imagens, as campanhas. O que já está acontecendo com os influencers, mas acho que vai ser um processo ainda muito maior, onde as marcas não vão ter mais como criar imagem. Quem vai criar a imagem vai ser o próprio consumidor, que vai pegar aquilo como se ele se torna fã daquilo, ele vai criar a mensagem. E não há nada que a marca possa fazer, porque dentro da Web 3.0 não tem como você alcançá-lo. Então, é blockchain. Então, as coisas vão ser criadas de uma maneira anárquica, louca, e elas podem dar certo ou errado, e as marcas podem subir e descer de acordo com a vontade, não mais do anunciante, não mais da mídia, mas sim de quem consome.
Ou seja, vai ser mais anárquico e mais fragmentado do que já é. Bom, eu acho que a Bamako faz um trabalho fantástico, porque é fundamental que a gente guarde não só uma memória, como uma sede, uma base, um ponto de partida. Você tem um lugar sólido onde você possa ter toda essa informação guardada e para a posteridade. Porque uma coisa que você mencionou, eu acho que o brasileiro tem uma capacidade criativa que é difícil de encontrar. A gente vê coisas pequenas, por exemplo. Eu morei 6 anos fora, estava no Havaí, eu estava longe de tudo, estava longe dos Estados Unidos até, no interior do Havaí, 1 hora de distância da cidade, com um pouquinho mais de estrutura. E através da internet você tem pouco acesso, tem acesso, mas você acaba não chegando às coisas no horário que precisavam chegar e você que fica um pouco longe. Mas você percebe uma coisa que é tão clara: a qualidade da criação brasileira. Eu não estou falando só na propaganda, não. Estou falando em tudo. Está falando assim, a gente liga a televisão aqui no Brasil, assiste um programa de humor, você liga a web, abre Porta dos Fundos, você recebe memes de alguma coisa que aconteceu no mundo, seja da guerra da Ucrânia, até do aniversário da rainha. Os memes que saem do Brasil, eles têm uma qualidade, uma sofisticação, um humor, uma acidez, uma coisa que é difícil de achar no mundo. A gente está, talvez, alguns quilômetros na frente na ironia, no humor fino. A gente tem eu brinco, essa esperteza brasileira, quando ela é traduzida em conteúdo, ela é absolutamente genial e divertida. Então, a gente tem isso no nosso DNA, e isso acaba acontecendo também na propaganda. E aconteceu na propaganda durante décadas. Propaganda brasileira, se você assistir um rolo da propaganda brasileira hoje, você dá risada, é uma coisa deliciosa, é sofisticadamente inteligente, bem-humorada e tudo. Então, eu acho que isso é uma vantagem que poucos países podem ter. Tanto que tem tantos brasileiros, tantos profissionais brasileiros estão fazendo sucesso lá fora. Da turma da UMAP lá, tem uns 9, 10 que viraram diretor de criação fácil nas agências onde elas estão, seja em Londres, seja em Nova York, em Los Angeles, estão muito bem. Porque além de ter uma ética de trabalho absurda, de disciplina e de força de trabalho, eles têm essa leveza de um país que sabe rir de si mesmo, ainda sabe rir de si mesmo. Hoje está mais difícil, mas ainda sabe rir de si mesmo. E essa é uma qualidade que poucos países têm. Para terminar, se eu puder agradecer algumas pessoas, eu devo muito da minha vida, da minha carreira, da minha vida profissional, a algumas pessoas. É o Petit, primeiro, que foi uma inspiração na minha vida incrível. Tem sei lá, eu posso dizer, ele foi quase que um pai para mim profissionalmente. Depois eu encontrei o Nizam, que me ensinou coisas absolutamente loucas da brasilidade. E o Zé Luiz Madeira, e a gente fez trabalhos maravilhosos juntos, que foi o meu sócio, mais do que sócio, ele foi meu amigo, ele foi parceiro, e ficamos amigos para a vida, virou meu irmão, e a gente viveu coisas absurdas. E uma das coisas mais legais de ter trabalhado com o Zé foi que, por uma coincidência da vida, nós tivemos sei lá, a gente pensa igual, a gente tem valores parecidos, a gente tem coisas absolutamente fantásticas de poder olhar um para o outro e tomar uma decisão sem ter que precisar falar nada, porque então, eticamente falando, profissionalmente falando, a gente se entendia maravilhosamente bem, apesar de ser pessoas completamente diferentes. Então, esses 3, eu acho que são pessoas que eu devo muito à minha carreira. É lógico, um respeito absurdo pelo Alex Perissinotto e pela inteligência que ele teve de fazer aquela transição, e todas as pessoas que trabalharam com a gente, que, se fizer a lista aqui, eu vou fazer extremamente injusto, mas o próprio Luizinho, que depois tocou ao MAP adiante, o Felipe, e tanta gente trabalhou na UMAP que está fazendo sucesso até hoje. Então, fico muito feliz. Cada vez que eu vejo o sucesso de um deles, eu me sinto um pouquinho pai de todos.